Glória a Deus, pode Vous sentar. pouvez vous asseoir. Hoje a gente vai começar a dar continuidade ao nosso estudo que começamos no mês de fevereiro. Aujourd'hui, nous allons donner continuité à notre étude que nous avons commencée en février. Espelho, espelho meu. Miroir, mon beau miroir. E hoje o nosso culto hoje chama-se alteração de imagem. Como vencer o engano. Et notre culte d'aujourd'hui s'appelle Altération de l'image, comment vaincre la tromperie. Amém? Amen. Queridos, como é que a imagem ela é formada dentro de nós? Bien-aimés, comment est-ce que l'image elle est créée à l'intérieur de nous? Provérbios 23:7, ele diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele, o homem, é. Proverbe 23:7 dit, car il est comme les pensées de son âme. Amém? Amen. Queridos, a nossa imagem externa, Bien-aimés, notre image externe, a forma como nós nos vemos la façon dans laquelle nous nous voyons, externamente, extérieurement, ela é formada por uma imagem interna. elle est formée par une image interne. E essa imagem interna, Et cette image interne, ela é formada pelos nossos elle est pensamentos, formée par nos pensées, ela é formada pelas nossas elle est experiências, formée par nos expériences, ela é formada pelas nossas elle est derrotas, formée par nos défaites, pelas nossas par nos conquistas. conquêtes. Tudo que nós vivemos desde a nossa infância Tout ce que nous avons vécu depuis notre enfance até os dias de hoje jusqu'à maintenant contribui para formar o que eu e você somos. ont contribué pour former ce que nous sommes aujourd'hui, vous et moi. Hoje, a coisa mais simples que você fez durante o dia, Aujourd'hui, la chose la plus simple que vous avez fait aujourd'hui, desde a decisão mais complexa que você teve hoje, jusqu'à la décision la plus complexe que vous avez eu à prendre tudo isso aujourd'hui, contribuiu tout cela a contribué. para mais um pouco para formar quem nós somos. Tout cela a contribué pour former qui nous sommes aujourd'hui. E logo que nós chegamos a Cristo, Et quand nous arrivons en Christ, nós chegamos com a bagagem carregada, nous arrivons avec des bagages chargés, nós chegamos com as nossas dores, nous arrivons avec nos douleurs, as nossas feridas, nos blessures, pardon, os nossos erros, nos erreurs, as consequências dos nossos les erros, conséquences de nos erreurs. e nós depositamos ali na cruz do Calvário. Et nous avons tout déposé à la croix du calvaire. E eu e você, após um longo processo doloroso de libertação, Et vous et moi, après un long processus de délivrance, quando nós finalmente fomos libertos da antiga natureza lorsque nous avons été délivrés de notre ancienne nature e que nós recebemos então a mente de Cristo, et que nous avons donc reçu les pensées de Christ, amém? E esse pode acontecer ça peut arriver que eu e você, como crentes, que vous et moi, en tant que chrétiens, pode entrar um intruso il y a un intrus qui rentre entre nós entre nous e a nossa imagem que é declarada. et cette image qui est déclarée en nous. Semana passada nós vimos La semaine dernière, nous avons vu que aquilo que nós estávamos vendo diante de um espelho que ce que nous voyons devant le miroir, era o reflexo da nossa alma. c'était le reflet de notre âme. Hoje o que nós iremos ver, Ce que nous allons voir aujourd'hui, o que vai estar refletindo diante do espelho, c'est ce qui reflète devant le miroir vai ser os nossos pensamentos. et ce sera nos pensées. Amém? Amen. De que ponto de vista De quel point de vue você está vendo a sua vida hoje diante do espelho? tu vois ta vie aujourd'hui devant le miroir? Será que essa voz que está no seu interior, Est-ce que cette voix qui est à l'intérieur de toi, constantemente falando com você, qui te parle constamment, é a voz do Senhor est la voix du Seigneur ou é a voz de outro? ou est-ce que c'est la voix de quelqu'un d'autre? Amém? Amen. Amen. A gente entende, queridos, que tem um outro que pode se intrometer Nous na voyons, nossa bien-aimés, frente. pardon, nous voyons bien aimé qu'il y a autre chose qui peut se mettre devant nous. A Bíblia diz que o diabo La Bible dit que le diable, é, vamos dizer assim, a figura central do cristianismo, né? Depois de Jesus e de Deus, né? Ele está ali como personnage principal. Nous voyons que dans la Bible, le diable, c'est un peu comme le personnage principal après Jésus dans tout le ele récit. é a personificação do mal. Et c'est la personnification du mal. E ele é o principal adversário de Deus e da humanidade. Et c'est le principal adversaire de Dieu et de l'humanité. A sua presença, ele está ali desde o Gênesis, quando estava ali manifesto pela serpente, Et sa présence, on peut la voir dès Genèse, où il était présent dans le serpent, ali com a tentação no Éden, avec la tentation envers Éden, até o seu destino final, quando nós encontramos ali em Apocalipse. jusqu'à sa destinée, où nous voyons dans Apocalypse. Então, os teólogos dizem que o diabo foi um anjo criado por Deus, Alors les théologues
ils disent que le diable a été un ange créé par Dieu, criado com a sua grande beleza, créé avec sa belle beauté, com poder, avec du pouvoir, e foi criado por Deus. et il a été créé par Dieu. E a sua queda, Et sa chute, ela é atribuída à sua soberba. elle a été attribuée à sa... Soberba, son orgueil. orgueil, ouais, ok, Amen. pode ser, ouais. É. E o desejo de se igualar a Deus. Et son désir d'être égal à Dieu. Amém. Amen. Isaías 14, 12 a 15 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Amen. Ésaïe 14, de 12 à 15 dit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui te terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je rassemblerai au très haut. Pourtant, tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la tombe. » Amém, queridos? Essa palavra tem aqui não somente em Isaías 14, mas também em Ezequiel. Cette parole est dans Ésaïe 14, mais aussi dans Ézéchiel. Que é uma palavra onde Deus dá uma palavra para o rei de Tiro. Et c'est la parole où le Seigneur il donne cette parole au roi de Tyr. Ok. Amen. E que os teólogos eles comparam esse homem ao diabo. Et les théologues ils comparent cet homme au diable. Então percebe-se que a descrição de Isaías 14 e de Ezequiel também. Et on comprend que la description dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel, Ele tá descrevendo como foi a criação do diabo. il décrit comment était la création du diable, como uma perfeição em beleza, comme une perfection en beauté, e que ele estava ali no jardim do Éden, et qu'il était dans le jardin d'Éden, e que ele era um querubim de Deus. et qu'il était un chérubin de Dieu. E esse relato, queridos, nos ensina que ele foi uma criação de Deus. Et ce récit nous montre qu'il a été une création de Dieu. Então, logo como uma criatura de Deus, Alors, comme une créature de Dieu, ele deve obediência a Deus. il doit de l'obéissance à Dieu. Então, quando nós nos vemos confrontados pelo diabo, Alors, quand nous nous voyons confrontés au diable, nós devemos nos lembrar nous devons nous rappeler que o diabo é uma criatura que le diable est une créature de Deus de Dieu. E se submete a et Deus. lui-même se soumet à Dieu. E se eu e você estamos em Et Deus, si moi et toi, nous sommes en Dieu, estamos protegidos em nous Deus, sommes protégés par Dieu, porque nós somos seus filhos, parce que nous sommes ses enfants, nós não temos o que temer, querido. Amen. Nous n'avons rien, nous Amém. n'avons pas à avoir peur du diable. Amen. Ele é um ser espiritual, C'est un être spirituel, ele tem inteligência, il est intelligent, ele tem vontade, ele tem também emoções. il a des envies et il a aussi des émotions. Embora tudo isso Malgré ça, estejam corrompidos pelo mal. il est corrompu par le mal. E é interessante a gente perceber isso porque Et c'est intéressant de comprendre ça parce que quantas vezes nós vemos pessoas inteligentíssimas combien de fois nous voyons des personnes très intelligentes e usam a sua inteligência para o mal, et qui utilisent leur intelligence pour le mal, podendo utilizar essa inteligência para criar algo na ciência ou qualquer uma outra coisa para avançar o mundo. alors qu'ils pouvaient utiliser cette intelligence pour la science ou quelque chose qui pourrait faire avancer le monde, Para abençoar o pour mundo. bénir le monde. Mas eles usam a sua Ils inteligência utilisent leur intelligence corrompidas para o mal. qui sont corrompus par le mal. Amém? Então, a sua atuação no mundo Alors son actualité dans le monde, e a sua atuação também na humanidade, ela é diversificada. alors la façon de comment il agit dans le monde, et elle est très diversifiée. Ele pode nos ser o tentador que vem nos tentar para que nós possamos cair no pecado. Il peut être celui qui vient nous tenter pour que nous tombions dans le péché. Ele pode ser aquele acusador que vem acusando na nossa mente. Il peut être celui qui vient nous accuser dans nos pensées. Ele pode ser aquele que vem utilizar uma pessoa contra nós. Il peut être celui qui vient amener une personne à agir contre nous. Ele pode usar de mentira, Il peut être utilisé en mensonge, mas também ele pode usar de uma outra estratégia, mais il peut aussi utiliser une autre stratégie, o engano. la tromperie. Amém? Amen. Então, quando Deus ele cria o diabo, Alors quand Dieu a créé le diable, ele cria em sua beleza,
Il a créé en sa beauté E ele está ali guardando o trono de Deus. et il est là en train de garder le trône de Dieu. Mas para ele não é suficiente guardar o trono de Mais pour lui, Deus. c'est pas suffisant de juste garder le trône de Dieu. Para ele não é suficiente somente adorar a Deus. Pour lui, c'est pas assez suffisant d'adorer Dieu. Ele queria estar no lugar de Il Deus. voulait être à la place de Dieu. E por isso ele caiu. Et c'est pour ça qu'il est tombé. Por causa da sua soberba. À cause de son envie, Por causa do seu à cause orgulho. de son orgueil, Ele caiu. il est tombé. Queridos, e hoje isso na nossa vida, não somente do lado de fora no mundo, mas dentro da igreja. Et bien aimer cela dans nos vies et pas seulement dans la nôtre, en dehors de l'église aussi, Dentro da igreja. dans l'église. Esse espírito de orgulho ainda está passeando. Cet esprit d'orgueil est encore en train de se balader. Sentado nas Il est cadeiras. assis dans les chaises là-bas. Sentado nos nossos Et souvent, il est assis corações. dans nos cœurs. Amém? Amen. E como é que o diabo, ele faz para agir dessa forma? Et qu'est-ce que le diable il fait pour agir de cette façon? Com a rebelião. Avec la rébellion. O que a rebelião é estar contra aquilo que Deus diz. Et qu'est-ce que la rébellion? C'est juste être contre ce que Dieu dit. É ser contra a vontade de Deus. C'est être contre la volonté de Dieu. Para ele não foi pouco somente adorar Deus. Pour lui, c'est peu juste d'adorer Dieu. Hoje nós entendemos que maravilha poder estar aqui, imagina. Amen. Aujourd'hui, nous comprenons, mais quelle merveille de pouvoir être là en train d'adorer Dieu. Não, você pode imaginar Mais est-ce que tu peux imaginer? só esse ambiente que a nossa abençoada ali trouxe para nós aqui, Amen. esse louvor a Deus, já nos colocou a gente Amen. no céu. Amen. Vous pouvez imaginer juste l'ambiance que notre bien-aimé nous a ramenée avec le violoncelle. Elle pouvait déjà nous faire sentir comme si nous étions au ciel. Imagina diante de Deus. Imagine devant le Seigneur. O privilégio Amen. de estar 24 horas sobre 24 adorando ao Rei O dos privilégio. Reis, ao Senhor dos Senhores, Amen. sem ninguém perturbando. Le privilège d'être en train d'adorer 24 heures sur 24 le Seigneur des Seigneurs. Todo mundo ali junto, com a mesma vontade. Eu Amém. quero adorar o meu Pai. Tout le monde, tous ensemble avec la même envie d'adorer notre Père. Mas não foi suficiente. Mais ça n'a pas été suffisant. É pouco para mim. C'est peu pour le diable. Eu quero esse lugar. Il veut être adoré. Eu quero esse lugar. Il veut cette place. Amém, queridos? Amen. E é lá onde o diabo ele tá ganhando terreno na igreja. Et c'est là où le diable il prend de la place dans les églises Com esse espírito de engano. avec l'esprit de la tromperie. O que significa engano? Qu'est-ce que ça veut dire la tromperie? Efésios 4, 21 a 24 diz assim: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da antiga natureza, de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito de Deus renove seus pensamentos e atitudes, queridos. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. Como Deus, queridos. Amen. Éphésiens 4, de 21 à 24 dit: Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre Amen. et se détruit sur l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Amém. Amen. Queridos, essa palavra engano, Bien aimé, cette parole, ce mot trompeur, ele vem da palavra grega apate. il vient de la parole grecque apathé. E eu trouxe aqui uma descrição para que nós possamos entender e compreender e ser libertos. Amen. Et j'ai ramené une description pour que nous puissions comprendre et être délivrés Amém? O que é o engano? ce que c'est la tromperie. Engano significa enganar usando táticas como a sedução. Amen. Uma ilusão ou um erro de percepção. Um estado ou efeito de quem foi iludido. Dar impressões distorcidas. Tem uma avaliação errada. Tem um entendimento errado. Mais forte ainda, preste atenção. O engano é uma divagação. Vou falar devagar, né, irmãos? O que é divagação? É sair do tema principal durante uma conversa. Eu até coloquei escrito que é para não ter problema, né? Você está falando com alguém sobre algo importante para a sua vida, talvez revelando um erro, talvez revelando um pecado, e que vai trazer libertação ou cura para essa pessoa, mas ela divaga. Ela muda de assunto. Sabe quando você está falando com a pessoa está ali de corpo, mas a alma não está ali?
o espírito não está ali. Amen. Devagar, prazer. Pensamento ou raciocínio caótico. Só pensa no... Amém? Amen. Delírio, confusão mental, uma convicção errônea mantida por uma pessoa, baseada, presta atenção, querido, você vai sair daqui liberto hoje, Amen. baseada em falsas conclusões, Amen. tirada dos dados da realidade exterior e que não se altera mesmo diante de provas ou raciocínios comprovando o contrário. Amen. Ça va, ma sœur? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que la tromperie? C'est tromper quelqu'un en usant des tactiques comme la séduction, l'illusion... Doucement. Ah, pardon. Ok, pardon. L'illusion ou l'erreur de perception, un état ou un effet de la personne qui a été illusionnée, donner des impressions distorsiées, avoir une évaluation erronée, un entendement erroné. Amen. Et la divagation, c'est sortir d'un thème principal durant une conversation. Pour donner un exemple, c'est lorsque vous parlez avec quelqu'un sur quelque chose sur sa vie, par exemple une erreur ou un péché, et qui va lui ramener de la délivrance ou une guérison, et en fait, elle part. Vous parlez avec elle, son corps il est là, mais son esprit il n'est pas là. Amen. Les pensées Et elle ou les... change... Ah pardon, j'ai pas fini. Et elle change de sujet. Les pensées ou les pensées chaotiques, le délire, la confusion mentale, une conviction erronée qui a été maintenue par une personne basée en de fausses conclusions tirées par des données de réalité extérieure et qui altèrent les preuves. Mesmo diante das provas. Et qui change même devant les Ne preuves. change pas. Qui ne change pas même devant les preuves. Ou que montre le Ou contraire. qui montre le contraire. Amen? Amen. Faz sentido para você, querido? Amen. Eu creio que faz todo sentido para muitos de nós, não é verdade? Je pense que ça fait du sens à beaucoup d'entre nous. A gente tem mania de dizer, eu penso que aquela pessoa ali está sendo enganada. Nous avons l'habitude de dire, je pense que cette personne est en train d'être Eu penso que é a Maria. Ah, je pense que c'est Maria. Não, querido, Deus está falando para mim e para você. Non, bien-aimé, le Seigneur, il parle aujourd'hui à vous et moi. Se nós estamos aqui nesse culto, Si nous sommes ici dans ce culte, não é aquele que não veio e ficou de vir, não. c'est pas celui qui est pas venu ou qui devait venir qui doit É pra recevoir la mim. parole. C'est moi, É para você. c'est toi. Amém? Amen. Talvez, querido, há uma outra voz que não há de Deus falando com você hoje. Bien-aimé, peut-être qu'il y a aussi une voix qui n'est pas de Dieu qui te parle aujourd'hui, Te seduzindo, qui te séduit, te enganando. qui te trompe. Talvez você esteja sobre esse espírito da sedução. Et peut-être que tu es sous cet esprit de séduction. Amém? Amen. Cuidado com o furto. Attention au vol à la tire. Amém. Amém, queridos? Amen. A palavra de Deus diz em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E eu vim, Jesus ele diz, para dar vida e uma vida plena. E uma vida plena que Satisfaz. satisfaz. Amen. Jean 10:10 dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Amém, Amém. queridos? Por Amém. mais que nós entendemos que Jesus ele estava falando ali dos falsos pastores, né, dos falsos profetas, Mesmo dos se falsos mestres. Même si nous comprenons que Jésus parlait des faux prophètes et des faux maîtres, Mas quando nós vemos essas características, roubar, matar e destruir, lorsque nous voyons ces caractéristiques voler, égorger et détruire, todos nós sabemos que são características do diabo. nous savons tous que ce sont des caractéristiques du diable. Amém? Amen. E quando nós encontramos essa palavra aqui, roubar, Et non, quand nous voyons cette parole voler, é a palavra klepto. Posso continuar? Que significa furtar, ou seja, roubar secretamente, furtivamente e sem violência. cette parole voler et la parole klepto signifie voler furtivement, secrètement et sans violence, Ce que appartient a quelqu'un. ce qui appartient à quelqu'un. Amém? Que Enquanto pertence a alguém. que o roubo ou a retirada do bem, ela é feita por meio de grave ameaça ou de violência, e há um revólver, uma faca, uma ameaça, o furto, ele não está na conduta de violência. Ele não tem violência para retirar o bem dessa pessoa. Lorsque dans le vol, pour pouvoir enlever le bien de la personne, pour le vol à la tire, au contraire, la personne n'a pas besoin d'avoir une arme, une menace, il le vole furtivement, sans que la personne s'en rende compte. Amém? Amen. Eu quero trazer aqui a nossa amada
Kelly. Que a gente vai fazer o quê? Uma demonstração, amém, queridos? Je veux ramener notre chère et tendre aimée Kelly, on va faire une démonstration avec elle, Porque eu sou uma pessoa visual. parce que je suis une personne de visuel. Eu não tenho um problema na cabeça, J'ai pas de problème à la tête, grâce à Dieu. mas quando Deus ele fala comigo, ele fala com visão. Mais quand Dieu me parle avec des visions. Quando Deus ele fala, eu entendo muito mais facilmente quando a coisa está mostrada ali diante de mim, está desenhada diante de mim, Je amém? comprends beaucoup mieux lorsque la chose elle est dessinée devant moi. Por quê? Pourquoi? Por que eu vou trazer essa encenação aqui com a Kelly? Pourquoi est-ce que je vous ramène cet enseignement avec Kelly? Porque todas as vezes que nós entendemos que o diabo vem roubar, Parce que toutes les fois où nous comprenons que le diable vient pour voler, a gente pensa que o diabo vem roubar com violência. nous pensons que le diable il vient voler avec violence. A gente pensa que o diabo vai bascular a gente e fazer a gente cair para roubar o que é nosso. Nous pensons que le diable il vient pour nous voler, pour nous bousculer, nous faire tomber, pour prendre ce qui est à nous. E muitos de nós estamos sendo furtados por ele, Et beaucoup de nous sommes en train de se faire Dérober. dérober. Amen. porque não fazemos atenção. Parce que nous ne faisons pas attention. Na verdade, o que o diabo faz comigo e com você En vérité, ce que le diable il fait avec vous et moi, é que ele não vai chegar com uma arma, Kelly, passa o colar, irmã. ce qu'il fait pas, c'est qu'il va pas dire Kelly, donne-moi ton collier là. Ele vai chegar sutilmente. Il va arriver subtilement. Você é tão linda, querida. Oh, j'adore. Ah, tu es tellement belle. Oh, J'adore. tu é muito linda. Trop belle. Nossa, tu não tem problema nenhum, né, querida? T'as aucun problème, bien-aimée. Não, T'es tu trop é belle. curada, T'es tu é bénie. sarada, tu é Amen. Tu es abençoada. bénie. Tu é muito T'es abençoada, trop mulher. bénie. Waouh. Tu é Créature uma de Dieu. mulher de Deus. Femme de Dieu qui est là. Que Deus te escolheu. Dieu il t'a E choisi. ele vai te honrar, mulher. Amen. Eu não vou continuar porque a irmã vai ficar sem roupa, amém? Bon, on va s'arrêter là parce que sinon elle aura plus d'habits. Você entendeu o que é furtar? Vous avez compris ce que c'est voler à la tire. Ele vai te seduzindo Il te séduit com as suas avec palavras ses paroles e vai tirando tudo de et você. il t'enlève tout ce que tu as en E toi. vai furtando tudo de Et il você. te vole à la tire tout ce que tu Vai as en toi. furtando a tua paz. Ta paix, Vai furtando a tua ta graça. grâce, Vai furtando a palavra. vole ta parole, Vai furtando a te vole ta promessa. promesse. Que tu acaba indo direto pro inferno Tu vai porque directement não acordou, porque ele veio furtando. Tu ne t'es pas réveillé parce qu'il est venu furtivement. Porque se ele tivesse chegado diante de ti, Parce que c'était arrivé devant toi. eu quero isso. Donne-moi. Você diz em nome de Jesus, Satanás sai. Tu aurais dit au nom de Jésus sans E ele effet. fazia o quê? Et qu'est-ce qu'il aurait fait? Obedece, a gente acabou de dizer no começo do culto, irmãos. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Bah, il serait Mas parti. ele é astuto. Mais il est subtil. Ele vai com a palavra de sedução Il vient avec des paroles de e séduction ele vai tirando tudo meu e seu. et il t'enlève tout ce qui est à toi et à moi. Amém, queridos? Amém. Obrigada, amada. Leve suas pertences. Merci beaucoup. T'es toujours bénie, t'inquiète. Eu quero uma salva de palmas para minha irmã aqui. Amen. Amém, queridos? Você entendeu como é que o diabo lhe Vous furta? avez compris comment est-ce que le diable y vole. Então fique atento, querido. Donc soyez attentifs. E não bien-aimés. deixe mais o diabo lhe furtar, Et amém? laissez pas le diable vous voler. Essa palavra matar é a palavra tuoi, significa mais do que tirar a vida. Preste atenção. Pois também sugere oferecer algo como sacrifício espiritual. Amen. Preste atenção. A nossa vida, então, não é mais entregue a Deus, mas está sendo recebida como oferta ao inimigo. Amen. E como é que ele mata? Ele mata a nossa fé, ele mata a nossa alegria, ele mata a nossa paz, ele mata a nossa cura, a nossa promessa. Amém, queridos? Amen. Quando nós não temos paciência para esperar o cumprimento da promessa. Ele vai lá e mata, ele arranca, ele mata aquilo que Deus depositou em você. Amen. É por isso, querido, que nós temos que decidir onde ofertar a nossa fé. Ou você oferta em Deus, ou você oferta no diabo. Posso ouvir um amém? Amen. Alors, cette parole dite tuer, c'est la parole tuo, qui signifie plus qu'enlever la vie, mais aussi, elle veut dire offrir en tant que sacrifice spirituel. Lorsque nous faisons cela, notre vie n'est plus donnée à Dieu, mais elle est reçue comme une offrande à l'ennemi. Comment est-ce qu'il nous tue? Il nous tue dans notre foi, dans notre joie, dans notre paix, dans notre guérison.
et quand aussi nous n'avons pas la patience d'attendre l'accomplissement de la promesse. C'est pour ça que nous devons décider où nous offrons notre foi à Dieu ou à l'ennemi. Amém? Amen. Essa palavra destruir é a palavra Apolo, que tem o significado de perder, perecer violentamente e completamente. Preste atenção, queridos. Morrer com a implicação de ruína e destruição. Acabar, arruinar. Destruir, ou seja, tirar do caminho completamente. Porque essa é a vontade do diabo. Tirar você do caminho de Deus. Tirar você do caminho da salvação. Amen. Tirar você do caminho da cura. Tirar você do caminho do milagre. Destruir. Contextualmente significa declarar que alguém deve ser executado. Amen. A intenção aqui é nos desviar totalmente dos caminhos do Senhor. Nos levando aonde, querido? Ao inferno. A uma destruição eterna causada pelos ensinamentos errados, engano, e as atitudes elas vão vir na consequência. Amen. Posso ouvir um amém? Amém. Todo mundo calado. Détruire, c'est la parole Apollo, qui a une signification de perdre, périr violemment et complètement. Mourir avec l'implication de ruine et de destruction, finir et ruiner. Détruire, c'est-à-dire enlever complètement du chemin, annuler et déclarer que dans un contexte, ça veut dire que quelqu'un sera exécuté. À l'intention aussi de nous dévier totalement des chemins du Seigneur en nous emmenant vers l'enfer, Amen. détruisant éternellement. Destruição eterna. Destruction Qui est éternelle causée par les enseignements erronés Amen. et du coup les conséquences des lassitudes. Amém, queridos? Esse aqui é o inimigo da nossa alma. Et ça, c'est l'ennemi de notre âme. Esse é o diabo. Ça, c'est le diable. E se nós queremos Et si nous voulons guardar a nossa salvação garder notre salut, e encontrar Jesus, rencontrer le Seigneur, Jésus, eu preciso não mais nos abrigarmos no falso pastor, no falso profeta, no diabo, nous avons besoin de plus nous appuyer sur les faux prophètes, sur le diable, mas no bom pastor, mais sur le bon pasteur, que é a oposição qui est l'opposition, que veio para destruir esse ladrão. qui est venu pour détruire ce voleur. E ele veio para mim, para você, para nos dar uma vida Et il est abundante, venu pour vous et moi pour donner une vie abondante, uma vida que une satisfaz. vie qui nous plaît. Amém? Amen. Essa vida abundante não se resume a riquezas materiais, mas a plenitude de relacionamento com Deus, ao perdão, à paz, à graça, ao sustento, à direção e à esperança que se manifestam agora e vão se cumprir, queridos, na vida eterna. Amen. Amém? Cette vie abondante ne se résume pas seulement aux richesses matérielles, mais à la plénitude de la relation avec Dieu, le pardon, la paix, la grâce, la dépendance, la direction et l'espérance qui se manifestent maintenant et qui s'accomplissent dans la vie éternelle. Amém, queridos? Amém. E o que pode acontecer, Et ce qui peut se passer, e que é mais normal do que a gente imagina, et qui est plus normal que nous imaginions, é que nós estamos aqui com o nosso corpo em Deus, c'est que nous sommes ici avec notre corps en Dieu, mas a nossa mente está aprisionada para esse espírito de engano. mais notre pensée est emprisonnée par cet esprit de Amen. tromperie. Amen. E você pode me dizer, Liz, mas tem certeza que isso existe na igreja? Et tu peux me dire, mais Lise, t'es sûre que ça existe dans l'église? Tenho, queridos. Je suis sûre. Absoluta certeza. Je suis certaine. Amém? Amen. E como é que o engano, ele se apresenta diante do espelho? Et comment est-ce que la tromperie, elle se présente devant le miroir? A gente tem uma história muito linda na Bíblia, Nous avons une histoire très très belle dans la Bible. que é a história de um homem que havia 38 anos, ele estava ali paralítico, né, em situação de deficiência física, C'était un homme qui avait 38 ans et il était handicapé physiquement. e ele estava esperando finalmente a sua cura, Et il attendait sa guérison. e Jesus, ele chega naquele lugar, Et Jésus, il arrive à cet endroit e ele ficou sabendo da dor daquele homem, et on l'a mis au courant de la douleur de cet homme. e ele vai em direção dele. Donc il va en direction de cet homme. João 5,6,9 diz assim, quando Jesus o viu e soube que ele estava enfermo por tanto tempo, ele perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? O homem respondeu, não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse, levante-se, pega a sua maca e ande. Amen. No mesmo instante, o homem foi curado. Amen. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Amen. Amém? E uma vez esse milagre aconteceu no sábado.
Jean 5, de 6 à 9 dit « Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. » Amém, queridos? Amen. Você já se perguntou por que Jesus pergunta para as pessoas se elas querem ser curados? Vous avez déjà demandé pourquoi est-ce que Jésus demande aux personnes si elles veulent être guéries? Eu estava na academia essa semana J'étais à la salle de sport cette semaine e eu terminei o meu exercício et j'ai fini mon exercice. e de repente uma palavra invadiu meu espírito. Et d'un coup, une parole est rentrée dans mon esprit. Eu me assustei, quase dei um grito. A pessoa, você já é doida, chora durante o treino todinho, ainda grita. J'ai eu peur, j'ai failli crier, mais déjà si j'y vais, je suis presque en train de pleurer. En plus, je crie, ils vont me prendre pour une folle. Je pleure pendant... Ah, pardon. Parfois, ouais. Ah oui, ouais. Dieu me pleure. parle, je pleure à la gym. Hein. À la gym, à la salle, elle pleure. Parce que Eu quero sinon, saber, eu tô chorando, Deus tá falando, eu tô chorando, amém? Moi aussi, ma soeur. Não tem lugar. Moi aussi. Ah ben voilà, Amen. pas que moi. Il n'attend pas que vous soyez chez vous, il vous donne la parole là où vous êtes. Amém. Amen. Glória a Deus. Então, queridos, essa resposta ultrapassou meu espírito essa semana e eu escrevi para não ter que para a tradução ser exatamente como Deus disse. Amém. Amen. Amen. Não é que a irmã traduz bom, não, mas é porque é a emoção, né, irmã? Quando Jesus pergunta a alguém se ele quer ser curado, pelo seu poder, quando ele fala, ele está quebrando aquela cadeia de engano. Amen. Que fazia a pessoa andar no automático. Ele está, então, libertando a mente daquela pessoa que estava preso a esse espírito de engano. Agora, preste atenção. Que lhe impedia de raciocinar, de analisar para mudar. Amen. Amen. Quand Jésus demande à quelqu'un s'il veut être guéri par son pouvoir, lorsqu'il parle, il est déjà en train de guérir cette personne de la prison, de la tromperie qui faisait que cette personne marchait en automatique. Il est en train de délivrer l'esprit de cette personne qui était emprisonnée à l'esprit de la tromperie et qui l'empêchait de raisonner et d'analyser pour qu'il puisse changer. Amém, À cet queridos. instant-là, devant une Então- personne... Pardon. Então, Ah, pardon. daquele momento em diante, diante de alguém, quando ele faz a pergunta, ele liberou aquela mente desse espírito de engano Amen. e ele está dando a oportunidade à pessoa de decidir pela vida, Amen. porque aquele espírito mentiroso, enganador, saiu. Amen. Amém. À cet instant-là, devant une personne, quand il pose cette question, il délivre l'esprit de celle-ci, de l'esprit de la tromperie qui était dans son propre esprit. Il est en train de donner l'opportunité à la personne de décider pour sa vie, car cet esprit qui était menteur et trompeur est déjà sorti. O engano estava vencendo na mente daquele homem, La tromperie était en train de prendre le dessus sur cet homme, trazendo para ele a impossibilidade de encontrar cura, en l'emmenant l'impossibilité de trouver la guérison, porque ele tinha um preconceito parce qu'il avait un préjugé, sobre a forma de como ele deveria ser curado. de la façon de comment il pouvait être guéri. Porque se você vai ler depois ali na palavra, você entende que aquelas pessoas acreditavam Parce que si tu lis après dans la parole, tu vois que ces personnes, elles croyaient que um anjo descia de vez em quando, qu'un ange descendait de temps en temps, tocava a água, touchait l'eau, e aquele primeiro que chegasse naquela et água le premier qui arrivait dans l'eau era curado. était guéri. Então, para aquele povo, Alors pour ce peuple, eles seriam curados dessa forma. ils allaient être guéris de cette façon. Aquele homem Cet tinha homme, esse pensamento que só seria curado daquele jeito. cet homme avait dans sa pensée qu'il pouvait être guéri que de cette façon-là. Quantos de nós, queridos, não estamos assim? Combien d'entre nous ne sont pas comme ça, Com as nossas mentes formatadas. avec nos pensées déjà formatées? Deus só vai falar comigo se for assim. Dieu, il me parle que comme ça. Deus só vai me curar se for desse jeito, se for daquele outro eu não Dieu il va quero. me guérir que de cette façon. Si c'est d'une autre, je veux pas. Eu só vou aprender se for através de uma pessoa, se não for de outra, ou de uma forma ou de outra. Je vais juste apprendre quand c'est une personne qui me parle, ou sinon je vais juste faire ça comme ça. Amen. Preconceito pode ser visto como uma opinião neutra formada antes de ter conhecimento real sobre algo ou alguém.
Un préjugé, ça peut être vu comme une opinion neutre formée avant d'avoir la connaissance réelle de quelque chose ou de quelqu'un. E você sabia que o preconceito é um conceito antes do conceito? É também uma forma de engano? Et vous savez que le préjugé avant le jugement envers quelqu'un, c'est aussi une façon De tromperie. de tromperie. Amém? Amen. Às vezes os nossos pensamentos estão tão cauterizados, querido, Des fois, nos pensées sont tellement cautérisées que é impossível pensar de uma forma que diferente. c'est impossible de penser d'une autre façon. Faz tanto tempo que eu penso assim. Ça fait tellement longtemps que je pense comme É ça. impossível eu esperar de uma outra forma. C'est impossible que je puisse recevoir d'une autre Aquilo ali façon. virou, cauterizou, empedrou ali no meu pensamento. Ça a cautérisé dans ma tête. Tanto tempo que eu funciono dessa forma. Ça fait tellement longtemps que je marche de cette façon. Eu não consigo aceitar uma outra forma diferente Je dessa n'arrive que eu, pas à que eu accepter une tenho. autre façon de celle que j'ai. Amém? E eu quero trazer aqui exemplos de como é que o diabo engana. Et je vais vous montrer quelles sont les façons que le diable il trompe. Eu vejo sempre o meu passado, tá? A pessoa de carro ali, olhando para o seu retrovisor, triste. Je vois toujours mon passé. Là, on a une personne qui regarde le rétro de sa voiture, triste. Queridos, uma das formas que o diabo, Bien-aimé, une des façons dont le diable, ele quer trazer engano na sua vida, il va emmener de la tromperie dans vos vies, é fazendo você olhar para o seu passado. c'est en te faisant regarder ton passé. Você já viu aquela pessoa, ou você mesmo, né? Vamos falar da gente, né? T'as déjà vu cette personne? Vous savez quand on va parler de nous-mêmes, Que só fala do passado, qui parle que du passé, só vive no qui ne passado, vit que au passé, tá no presente, mas a boca dela é passado. et elle est au présent, mais sa bouche est encore au passé. Aquela pessoa que olha pro espelho Cette personne qui se regarde dans le miroir, e o espelho que vem diante dela et le miroir qui vient devant elle, é um retrovisor c'est un rétroviseur que reflete o que passou. qui reflète que ce qui s'est passé. Pensando, talvez, queridos, preste atenção, Et qui- naquilo que aconteceu antes dela ter conhecido o Senhor. Et où elle pense souvent pardon, je recommence. Et elle pense souvent, bien aimée, à ce qui s'est passé dans sa vie avant qu'elle rencontre le Seigneur. Amém, queridos? Aquelas pessoas, elas olham para o espelho Ces personnes, elles regardent dans le miroir e elas veem os seus erros, et elles voient leurs erreurs, elas veem as suas elles incapacidades, voient leurs incapacités, elas veem as suas elles dores, voient leurs douleurs. elas lembram do tempo de maldição que estavam ali na desobediência. Elles se rappellent des temps de malédiction où elles étaient dans la désobéissance. Só que ela não consegue se ver que hoje ela não está mais no passado. Mais elle n'arrive pas à voir qu'aujourd'hui, elle n'est plus dans le passé. Ela está em Cristo. Elle est en Christ. Eis que as coisas se fizeram Et que les choses se sont Se faites fizeram nouvelles. Sont nova, faites querido. nouvelles. Amen. e mesmo estando em Cristo, Et même en étant en Christ, ela olha somente para o elle passado. regarde que dans le passé. Esses dias eu orei para uma pessoa Ces jours-ci, j'ai prié pour quelqu'un. e a visão que Deus me dava era exatamente Et la essa. vision que le Seigneur m'a donnée, c'était exactement ça. E essa pessoa tinha dificuldade de viver o presente, Et cette personne avait elle avait de la difficulté de vivre le présent. porque ela estava sempre olhando para o passado. Parce qu'elle regardait toujours au passé. Então, tudo aquilo que ela ia fazer, Alors tout ce qu'elle allait faire, ela dizia, eu não vou conseguir, elle disait, je vais pas réussir. não vai dar certo. Ça va pas marcher. Porque ela lembrava do tempo da escravidão, Parce qu'elle se rappelait du temps de l'esclavage. ela lembrava do tempo que ela era Elle desobediente, se rappelait de quand elle était désobéissante. e ela não conseguia se ver hoje, estando ela na obediência. Et elle n'arrivait pas à se voir elle-même aujourd'hui dans l'obéissance. Ela sempre estava dessa imagem que estava dentro dela, Et elle regardait toujours cette image qui était à l'intérieur d'elle, que ela não merecia ser feliz, qu'elle méritait pas d'être heureuse. que eu já tentei tanto. J'ai tellement essayé, Eu não consigo fazer nada de bom, j'arrive à rien faire de bon. porque eu engano, querido. Parce que la tromperie, bien aimée, Amarra a mente. il retient tes pensées. Amarra nesse lugar de Il desobediência. va te retenir dans cet endroit de Às vezes nós désobéissance. estamos assim, Des fois, nous sommes comme ça. no presente em Cristo, Nous sommes dans le présent en Christ. na obediência, On obéit, mas vivemos pensando no passado, mais nous vivons en pensant au passé. as coisas que vivemos na desobediência. Les choses que nous avons vécues dans de la désobéissance. Isaías 43, 18, 19 diz: esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo velho. É assim? Non. Estou prestes a realizar
algo novo. Amen. Ele disse, vejam, tá chamando a atenção que quem tá olhando para trás, que não tá vendo. Amen. Vejam, eu já comecei. Você não tá percebendo? Parece eu falando a vez pro povo. Abrirei um caminho no meio do deserto e eu farei rios, queridos, na terra seca. Amen. Oh! Amen. Ésaïe 43, 18, 19 dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Queridos, Deus, Ele nos chama essa noite, se esse é o teu caso. Bien-aimé, le Seigneur il nous appelle aujourd'hui si c'est ton cas. Se você é essa que está em Deus, Si tu es celle qui est en Dieu aujourd'hui, se você é esse que está na tu obediência, es celui qui est dans l'obéissance, mas que vive com os teus olhos olhando para o retrovisor do teu mais passado, tu vis avec tes yeux qui sont dans le rétro, dans le no passé, tempo que você estava na desobediência, lorsque tu étais dans la désobéissance, no erro, dans l'erreur, no sofrimento. dans la souffrance. Deus, Ele diz aqui, esqueça tudo isso. Le Seigneur te dit, ne pense plus aux événements passés. Isso não é nada comparado ao que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Ce n'est rien comparé à ce qu'il va faire dans ma vie et dans ta vie. Ele diz, presta atenção. Il dit, prêtez attention. Tira os teus olhos do passado. Enlève tes yeux du passé. Tira os teus olhos da tua derrota. Enlève tes yeux de tes E défaites. olha o que eu quero realizar, algo novo na tua vida. Regarde que je vais faire quelque chose de nouveau dans ta Deus vie. chama a nossa Le atenção Seigneur esta appelle notre noite attention. Le Seigneur appelle notre attention ce para soir tirar os nossos olhos do passado, daquilo que nós vivemos, pour enlever nos yeux du passé, de ce que nous avons vécu e colocarmos os nossos olhos et nele. de mettre nos yeux en lui. Ele disse, eu já comecei. Il dit, j'ai déjà commencé. Eu já comecei. J'ai déjà commencé. Sabe, queridos, você não vê porque está olhando para o passado. Bien-aimé, tu sais que tu ne vois pas les choses Mas parce que tu esse- regardes au passé. Pardon, mas esse espírito de engano Et cet esprit de tromperie vai libertar tua mente agora em nome de va délivrer tes Jesus. pensées maintenant au nom de Jésus. E você vai ser liberta desse passado. Et tu vas être délivré de ce passé. Você vai ser liberta desse tempo de derrota que você só tinha derrotas. Tu vas être délivré de ce temps de défaite où tu avais que des défaites. Porque agora você está em Cristo. Parce que maintenant tu es en Christ. Agora você está na obediência. Maintenant tu es dans l'obéissance. E você receberá as bênçãos da Et obediência. maintenant tu recevras les bénédictions de l'obéissance. Ele diz assim, eu abrirei um caminho no meio do deserto. Amen. Il dit, je vous mettrai un chemin dans le désert. Ali na tua mente, Dans tes pensées, onde está deserto, il y a des déserts onde está seco, où c'est sec, onde tem pensamentos de où destruição. il y a des pensées de destruction. Deus, Ele vai abrir um novo caminho, Le Seigneur, il va ouvrir un nouveau chemin, uma nova forma de une pensar, nouvelle façon de penser, novas des atitudes, nouvelles attitudes, novas palavras. des nouvelles paroles, O novo de Deus le nouveau de Dieu. está abrindo agora na tua mente em nome de Et en train de Jesus. s'ouvrir maintenant dans tes pensées au nom de Jésus. Ele diz, eu farei rios na terra seca. Il dit, je ferai des fleuves dans la solitude. Ali onde você está sofrendo, onde você está chorando. Là où tu souffres et tu pleures, Ali onde está seco. là où c'est sec. Deus, Ele vai abrir um rio. Amen. Dieu, il ouvre une O rivière. Espírito Santo de Deus, L'Esprit Saint de Dieu, o rio de água viva, les rivières d'eau vive vai fluir dentro de você. vont fleurir à l'intérieur de toi. Oh! Tira os teus olhos do passado. Enlève tes yeux du passé Coloca os teus olhos no et presente. mets tes yeux vers le présent. E veja, Et vois, e veja. et vois. Eu já estou fazendo. Non, c'est bon, t'inquiète. Je suis déjà en train de faire. Amém? Amen. Você quer ser curado, querido? Tu vas être guéri, bien-aimé. Ele está liberando a nossa mente do engano. Il est en train de délivrer nos pensées de la tromperie. E salve, queridos, que contrário a isso, Et vous savez, bien-aimé, que contrairement à ça, existe um outro tipo de engano. il y a un autre type de tromperie. Tá todo mundo sentado? Eu vejo uma imagem diferente da que eu sou. Je vois une image différente de ce que je suis. Amém? Alguém se identifica? Quelqu'un se Ninguém, né? voit. Personne. Vou já começar a falar que vai todo mundo se identificar, amém? Amen. Je commençais à parler, vous allez tous vous sentir visés. 2 Coríntios 11:14 diz assim, mas não me surpreendo, até mesmo Satanás Amen. se disfarça de anjo de luz, querido. Donc, 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant,
puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amém? Amen. Queridos, o diabo, ele é o mestre do engano. Vous savez, bien aimé, le diable, c'est le maître de la tromperie. Ele se disfarça de anjo de Il luz. se déguise en ange de lumière. Exatamente como a gente utilizou aqui a Kelly, Exactement comme nous avons utilisé Kelly, enquanto ela estava sendo furtada tudo dela, pendant qu'on lui volait à la tire tout ce qu'elle avait en elle. ele estava dizendo, você é linda, Il était belle. você é uma C'est une bênção, bénédiction. tá tudo bem com Tout va bien você. avec toi. Claro, porque ele tá te enganando. Bien évidemment, parce qu'il te trompe. Porque ele quer evitar você chegar nesse lugar de libertação. Parce qu'il veut éviter que tu arrives dans cet endroit de délivrance. Gente, eu achei essa imagem perfeita. Vous savez, j'ai trouvé cette image vraiment parfaite. Porque ela é a verdadeira imagem do espírito do engano. Parce que c'est vraiment l'image parfaite de l'esprit de la tromperie. É um gatinho C'est un petit chat que se pensa num tigre. qui pense que c'est un tigre. Você já viu crente assim? T'as Que é déjà vu um des chrétiens comme gato ça? E C'est un se chaton. crê um tigre. C'est un chaton et il pense que c'est un A tigre. vida tá errada, mas eu tô bem. La Amém, vie, queridos? rien ne va dans la vie, mais non, je suis bien. Eu tô doente, Je suis malade, mas eu me vejo curada. mais je suis déjà guérie. Isso não é fé não, viu, querida? É Ça, c'est ignorância. pas de la foi, c'est de l'ignorance, attention. É engano. C'est de la tromperie. Amém? Amen. Eu tô fraca, Je suis faible, caindo no chão. je tombe à Eu terre, tô me vendo forte, ainda uso o versículo. mais je suis forte, il y a un verset. Sou forte para aquele que me escolheu. Je suis forte pour celui qui m'a choisi. Eu tô mal. Je suis mal. Um gatinho ali todo quebrado, bichinho. Voyons, le chaton il est tout cassé. Mas eu me vejo um tigre. Uau. Mais je me vois comme un tigre. Amém, querido? Amen. E aquela pessoa, finalmente, quando recebe uma palavra de Et Deus, cette personne, lorsqu'elle reçoit une parole de Dieu, uma palavra de Deus que vem confrontá-la, une parole de Dieu qui vient la confronter, uma palavra de Deus que vem trazer a verdade, une parole de Dieu qui vient apporter la vérité, que finalmente você não é esse tigre que você pensa, qui te dit, mais tu n'es pas ce tigre que tu penses être, mas você é esse pobre gatinho. mais tu es ce pauvre petit chaton. O que a pessoa faz? Qu'est-ce que la personne, elle fait? Não, pra mim não. Ben, non, pas du tout, Seigneur. Eu tô aqui nesse culto porque, enfim, mas era pra Maria, eu tô pensando nela desde o começo do culto, né? Assim. Je suis venue à ce culte parce qu'on m'a invité, mais en entendant cette parole, je pense déjà à quelqu'un là. Ah, ben oui. Ah bah oui, c'est jamais nous. Amém? Amen. Amém, queridos? Eu sei que tem um monte de gente pensando em um monte de pessoa, mas pensa em você. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en entendant la parole, ils pensent à d'autres personnes, mais pense à toi déjà. Amém? Amen. Então, uma outra coisa que o engano faz é que todo pensamento é irreal. Ce que la tromperie fait aussi, c'est que toutes les pensées sont irréelles. Preste atenção, além de irreal, Prêtez attention, en plus d'être irréel, ele é excessivo. c'est excessif. Amém? Amen. Você já visitou aqueles parques de diversão, né, que fala? Mhm. Fête foraine? Ouais. Que tem aqueles monte de espelho que distorce as imagens? Ah oui. Vous êtes déjà allé à la fête foraine où il y a le petit manège, enfin pas vraiment un manège, où il y a les miroirs et vous devez marcher pour pas vous cogner? Que distorce a sua imagem? Ah oui, et qui du coup déforme votre image. Amém? Amen. É exatamente isso. Vamos botar para mais um outro. O homem aqui. A imagem ela é totalmente distorcida. L'image, elle est totalement déformée. Eu amei esse daqui. Amém, queridos? Amen. Por que eu tô trazendo essa imagem da distorção? Pourquoi est-ce que je ramène ces images déformées? Porque às vezes nós estamos assim. Parce que des fois, nous sommes comme ça. Aquilo que nós olhamos no espelho Ce que nous voyons dans le miroir, é totalmente distorcido. c'est totalement déformé. A pessoa ela vê tudo grande. Já viu gente assim? La personne, elle voit tout en grand. Amém? Amen. A minha vida tá muito difícil. Mas Mas assim, é- é muito difícil. Ma vie, elle est très difficile. O meu problema é muito grande. Mon problème, il est trop grand. Maior do que a fome na África. Plus grand que la faim en Afrique. Amém? Você não entende a minha dor, que ela é muito grande. Je comprends pas, ma douleur, elle est trop grande. Ela vê tudo com uma lente de aumento exagerado. Elle voit tout avec des lentilles d'exagération. Às vezes é só uma chuva, Des fois, c'est juste une pluie, mas a pessoa diz que já viu uma tempestade. mais la personne, elle voit déjà la tempête. Aí quando a pessoa pensa em tempestade, Et quand la personne, elle pense à la tempête, ela pensa em destruição. elle pense à la destruction. Eu tô falando com alguém, Je gente? parle à quelqu'un ce soir. Amém. Amen. E aquela pessoa, Et cette personne, ela sempre interpreta as situações sempre negativamente. elle va interpréter toutes les situations négativement E aumentando. et en exagérant. Amém? Amen. Pode também, queridos, ter o sentido inverso. Et ça peut être aussi du côté inverse. A pessoa se diminui.
La personne, elle se diminue. Ela é a menor das menores. C'est la plus petite des petites. Eu sou a única que não tem Je suis família. la seule qui n'a pas de famille. Como assim, mulher? Tem um monte de gente que não casou ainda. Comment ça, il y a personne qui s'est marié? Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas mariées. Ainda tem um monte de homem livre. Il y a plein d'hommes libres. Ainda tem um monte de mulher livre. Il y a plein de femmes E eu libres digo encore. mulheres boas, hein? Sobretudo aqui na igreja. Les bonnes femmes de l'église. Hein. Amém? Amen. E finalmente ela consegue ver somente que todo mundo tem as coisas, mas menos ela. Et souvent, elle voit que tout le monde a des choses sauf elle. Eu não tenho dons. J'ai pas de don. Eu sou a única que eu não tenho um carro. Je suis la seule qui n'a pas de voiture. Je Eu sou a única que não viajo. suis la seule qui voyage pas. Eu sou a única que não estou bem Je financeiramente. suis la seule qui est pas bien financièrement. Eu sou a única que não prospero. Je suis la seule qui prospère pas. Querido, deixa eu dizer um negócio. Bien aimé, je vais dire un truc. Não é você o centro do mundo. C'est pas toi le centre du monde. É pesado querer ser o centro do C'est mundo. lourd de vouloir être le centre du monde. Amen. Amen. Tem pessoas que estão passando situações muito piores do que eu e você Il y a estamos des personnes passando. qui passent des situations encore pires que celles que nous passons. E sabe qual é o problema, queridos, da distorção desse espírito do engano? Et vous savez, c'est quoi le pire de la déformation avec cet esprit de É que tromperie? nós não podemos ser gratos com aquilo que nós temos. C'est que nous n'avons pas à être reconnaissants avec ce que nous avons. A pessoa pode estar vivendo uma situação difícil La personne, elle est en train de passer une situation difficile. e ela não consegue encontrar graça Elle n'arrive pas à trouver la grâce. de ver que mesmo nessa situação difícil, De voir que même dans cette situation difficile, a pessoa tem um teto, tu as un toit, a pessoa tem o que comer. tu as de quoi manger. Mesmo que eu ganhe pouco, Même si je gagne a pas pessoa beaucoup, tem um trabalho. la personne, elle a un travail. Mesmo que a minha família não seja lá essas coisas todas, mas eu tenho uma família. Même si ma famille, c'est pas la meilleure famille au monde, mais j'ai une famille, Não faltou nada. il manque rien. E também não faltou Deus. Et il manque pas Dieu aussi. Mas nesse momento, o engano até diz que Deus faltou na nossa vida. Mais à cet instant-là, même à cet instant, l'esprit de tromperie vous dit même qu'il manque, en fait, il manque quelque chose. Mais ele não manque pas Dieu. Mais il ne manque pas jamais Dieu. Dieu, Amen. ele est toujours lá. Dieu est toujours là. Amém? Queridos, Amém. nós podemos viver dias de chuva, Bien-aimés, nous pouvons vivre des jours de pluie, mas sejamos alegres. mais que nous puissions être Temos heureux, esperança avoir de que o sol l'espérance, vai já voltar que le a soleil brilhar. reviendra. Amen. Amém? Amen. E ele vem, o espírito de engano, Et, ele vem com um espírito chamado distorção. et l'esprit de la tromperie, il vient avec un esprit qui s'appelle la déformation, la distorsion. Você sabe que toda vida que eu oro, eu digo, Pai, que esteja repreendido todo espírito de distorção em nome de Jesus. Vous vous rappelez qu'à chaque prière, je dis, Père, que tout esprit de distorsion soit E brisé esse au nom de espírito de Jésus. distorção vai ter que sair da sua mente, querido. Et cet esprit de distorsion va sortir aujourd'hui de tes pensées, au nom de Jésus. Amém. Amen. O que é distorcer? É modificar o conteúdo, o sentido ou a intenção de algo. Geralmente refere-se à alteração do teor de uma declaração. Significa deformar, transformar ou alterar o aspecto, o padrão ou a aparência própria de alguma coisa. Isso também está ligado à deformação de imagens. Et qu'est-ce que c'est la distorsion? C'est modifier le contenu, le sens ou l'intention de quelque chose. Généralement, ça se réfère à l'altération du contenu d'une déclaration. Amém. Pardon. Déformer, transformer ou changer l'aspect, le contenu ou l'apparence Oui. propre de quelque chose. Et on parle aussi de déformation des images. Queridos, eu acho que muitas das vezes nós estamos assim. Bien aimé, vous savez, souvent je pense que nous sommes comme ça. O Éder falou aqui há pouco tempo que a gente tem que ter os óculos de Deus, não foi assim que ele Amém. disse? Amém. Eder, il a dit ici que nous devons avoir les lunettes de Dieu. Mas às vezes nós temos uma pessoa na nossa frente, Mais parfois, nous avons une personne devant nous. o abençoadozinho está todo feliz aqui, L'enfant de Dieu béni, il est devant nous comme ça. mas os nossos olhos, Mais nos yeux, nós estamos vendo totalmente distorcido. nous voyons que de la distorsion. Só sou eu? Amen. Amém, queridos? Obrigada, dona Marta, foi uma confirmação. Essa sua risada, amém? Amen. Aleluia. Queridos, quanto de nós já tomamos decisão na nossa vida baseada em uma voz que pensamos ser de Deus e depois da confusão armada, descobrimos que não era a voz de Deus e fomos enganados? Distorção. Amen. Quantas vezes Deus mesmo, o Todo-Poderoso, vem nos falar sobre o nosso pecado? Seja através de uma oração, seja na leitura da Bíblia, Deus faz isso todo dia comigo, Amen. ou um sonho, e nós insistimos que não estamos pecando. Deve ser Distorsion. o outro. Isso é o que, queridos? Distorção. Amen.
Quantos de nós, uma pessoa não vem falar algo, mas colocamos os nossos óculos, dentro de nós, tudo aquilo foi distorcido. Você viu ódio, rejeição, onde não tinha, você fez o quê? Distorção. Quantas vezes você veio ao culto, queridos, e recebeu uma palavra forte? Eita, Liz, essa palavra foi forte hoje. Já viu pessoa chegando para você dizendo isso? Que falou no seu coração, mas em poucos dias ela se perdeu e não fez nenhum efeito? Distorsion. Distorção. Amen. Posso ouvir um amém, queridos? Combien d'entre nous n'avons pas déjà pris une décision pour notre vie basée sur une voix que nous avons pensé que c'était de Dieu et après la confusion, on apprend que c'était pas la voix de Dieu et que du coup nous avons été trompés, c'est de la distorsion. Combien de fois le Seigneur lui-même est venu nous dire quelque chose sur notre péché, que ce soit à travers la prière, la lecture de la Bible, un rêve, mais nous insistons que nous ne sommes pas dans le péché, mais que c'est l'autre qui est dans le péché. C'est de la distorsion. Amen. Combien d'entre nous avons déjà vécu aussi le fait qu'une personne vienne nous parler et nous dit quelque chose, mais nous, tout ce que nous voyons, c'est de la distorsion. Nous voyons que de la haine, du rejet, alors qu'il n'y avait rien de tout ça. C'est de la distorsion. Combien de fois aussi tu viens au culte, tu reçois une parole qui parle à ton cœur, qui est très fort en toi, mais quelques jours après, cette parole, elle se perd et elle ne te fait plus aucun effet. C'est de la distorsion. Amém, queridos? Amen. Isso faz sentido para você? Est-ce que ça a du sens pour vous? Amém. Amen. Uma outra forma que o diabo ele nos usa para nos enganar é a mentira. Une autre façon aussi que le diable utilise pour nous tromper, c'est le mensonge. E presta atenção. Et prête attention. Eu creio que a gente tem que ter misericórdia por essas pessoas. Nous devons avoir de la miséricorde pour ces personnes. Sabe por quê? Porque a pessoa tá tão aprisionada na sua mente com essa mentira que ela crê que aquilo ali que ela crê é verdade. Nous devons avoir de la miséricorde envers ces personnes parce qu'elles croient tellement à son mensonge que pour elles, c'est la vérité. E qualquer pessoa, isso inclui Deus que venha falar com ela. Et quand on dit que toute personne qui vient lui parler, ça inclut Dieu aussi. Ela resiste. Elle résiste devant le Seigneur. Porque o engano tá tão profundo na sua mente Parce que la tromperie est tellement profonde dans ses pensées que aquilo passou a ser verdade. qu'à la fin, c'est devenu la vérité. Amém? Amen. Você já conversou com alguém Est-ce que tu as déjà parlé avec quelqu'un que a pessoa tá falando com et você, la personne, elle parle avec toi? tu tá sabendo que a mulher tá mentindo ou o homem? Tu sais que la personne, elle ment E como é que a pessoa pode crer numa mentira dessa que é tão claro, et tu te dis, mais comment est-ce que la personne elle peut croire à un mensonge comme ça, que c'est tellement clair, mas ela tá crendo, querido. mais elle croit quand même. Ela tá enganada, querido. Et elle est juste trompée. Amém? Amen. E ela acredita porque mentir foi normalizado para ela. É normal mentir. Et elle reste aussi en train de croire parce que mentir, c'est normal pour elle, ça a été normalisé. Porque aquele que mente crê na sua mentira. Parce que celui qui ment, il croit en son mensonge. Ele acha que as outras pessoas vão crer também na sua mentira. Et il croit que les autres personnes vont aussi croire à son mensonge. Porque ele tem tanta convicção Parce qu'il est tellement convaincu que errado é aquele que está falando a verdade. que celui qui est dans l'erreur, c'est celui qui dit la vérité. Amém? Amen. E a verdade, querido, é que sempre que nós deixamos isso acontecer na nossa vida, Et la vérité, bien aimé, c'est que lorsque nous laissons cela arriver dans nos vies, não deixamos Deus nos confrontar com o nosso pecado nous ne laissons pas Dieu nous confronter dans notre péché. e dizer a Deus, sim, Pai, eu preciso de libertação. Et au lieu de dire oui, Père, j'ai besoin de confrontation et de délivrance, Talvez o outro também, peut-être que l'autre aussi. mas eu preciso de Mais libertação. j'ai besoin de délivrance. Sabe, queridos, a gente está chegando nos últimos tempos Vous savez, bien-aimés, nous arrivons dans les temps de la fin. em que é difícil pregar a verdade. Et où c'est difficile de prêcher la vérité. Ninguém quer mais ouvir a Plus verdade. personne ne veut entendre la vérité. As pessoas querem que a gente passe a mão na cabeça com toda coisa errada que está acontecendo Les nas suas personnes veulent vidas. qu'on leur passe la main sur la tête pour toutes les choses mauvaises qu'elles font dans leur vie. Mas isso não é bíblico. Mais ce n'est pas biblique. Par contre, Moche. eu posso dizer que é demoníaco. Mais je peux dire que c'est démoniaque. Porque eu tenho experiência das trevas. Parce que j'ai une expérience des ténèbres. Em todos os lugares de trevas que eu fui, Et tous les endroits de ténèbres où je suis allée, e queridos, eu visitei. et j'en ai fait, E eu et visitei. j'en ai fait, Toda pessoa que eu ia visitar das trevas, toute personne que j'allais visiter des ténèbres, nenhuma, pas une, disse que o problema era eu. a dit que le problème venait de moi. É o teu pai, C'est ton père, é a tua mãe, c'est ta mère, é o teu amigo, c'est ton ami, é o teu tio. c'est ton E oncle, ele inventa um monte. É o teu inimigo. c'est ton ennemi.
mas nunca, Mais jamais, diante de Deus, devant Dieu, disseram a culpa é tua. ils ont dit, mais non, c'est ta faute. Porque isso é ensino de demônio, queridos. Parce que ça, c'est un signe de démon. O ensino de Deus é diferente. Ah, ça, c'est un enseignement des démons. Mais l'enseignement de Dieu, A Bíblia diz que Deus escolheu Davi para reinar para Israel. le Seigneur, la Bible dit, pardon, que le Seigneur a choisi David pour régner sur A Israël. Bíblia diz que ele tinha um coração como o do Senhor. La Bible dit qu'il avait le cœur selon Dieu. Mas quando ele errou, Mais quand il a trompé, Deus mandou o profeta falar com Davi. quand il a fait n'importe quoi, le Seigneur a envoyé un prophète voir David. Ele não disse, tem problema não. Il n'a pas dit, oh, il n'y a pas de problème. Oh, é o Davi. Oh, David, É o t'inquiète, filho do meu c'est coração. le fils de mon cœur. Ele vai mudar. Não, Ele vai queridos. changer. Isso é ensino de demônio. Et c'est pas vrai parce que ça, c'est un enseignement du diable. Amém? Amen. O nosso Deus, Notre Dieu, o nosso Pai, notre Père, a vontade que Ele tem la volonté de é notre que Père eu et que je e você et toi, nos arrependamos diante dele. c'est que moi et toi, nous Nos nous repentamos. repentons devant lui. Nós nos arrependemos dos nossos Que nous pecados. nous repentions de nos péchés. Nós nos reconhecemos os nossos pecados. Que nous nous reconnaissions et reconnaissons nos péchés devant lui. Porque sem santidade, queridos, Parce que sans sainteté, nós não veremos a Deus. on ne verra pas Dieu. Amém? Amen. O diabo não quer que nós sejamos libertos. Le diable ne veut pas que nous soyons délivrés, Mas Jesus, ele quer que sejamos mais libertos. Jésus il veut que nous soyons délivrés. Você quer ser curado? Tu veux être guéri. Amém? Amen. Ele está liberando a nossa mente do engano. Il est en train de délivrer notre pensée de la tromperie. Jesus, ele estava ali diante daquele homem, Et Jésus, il était là devant cet homme, dentre tantas pessoas que estavam ali. Você já imaginou que tinha um monte de gente ali naquele lugar esperando a cura? devant toutes ces personnes. Vous savez qu'il y avait plein de personnes qui attendaient la guérison, E Jesus escolheu aquele homem. mais Jésus, il a choisi cet homme-là. E hoje ele escolheu a mim e escolheu a você Et aujourd'hui, il a choisi moi, il t'a choisi toi, para nos libertar pour nous délivrer desse espírito de engano. de cet esprit de tromperie. É por isso que quando ele diz você quer ser curado, C'est pour ça que quand il dit tu veux être guéri, para que essa cadeia, pour que cette prison, essa prisão que tenha na tua mente, pour que ces prisons qu'il y a dans tes pensées, ela possa ser elles quebrada, puissent être brisées, assim como foi quebrada daquele homem. comme a été brisée la prison de cet homme. E quando ele ouviu a voz de Et Jesus, quand il a entendu la voix de Jésus, ele disse: levanta-te, il a dit lève-toi, pegue a tua maca prends ton lit e anda. et marche. Não havia, queridos, mais desculpa. Il n'y avait plus d'excuses, Não havia mais engano. il n'y avait plus de tromperie. Ele estava diante da palavra de vida Il était devant la parole de la vie. e ele agarrou a essa verdade porque agora ele estava de volta à sua forma, à sua capacidade de raciocinar e de ter fé. Il s'est attaché à cette Amen. parole parce que maintenant, il était déjà dans une façon de penser où il pouvait avoir la foi. E ele se levantou Et il s'est levé e foi curado. et il a été guéri. Não porque o anjo tocou a água e ele tocou a água. Il n'a pas été guéri parce que l'ange a touché l'eau et lui, il a touché l'eau juste après. Não porque alguém levou a ele àquele lugar, Non parce que quelqu'un l'a emmené à cet endroit, naquela água. à cette eau. Mas foi a fonte de vida que veio até ele, Et queridos. c'est la source de la vie qui est venue à lui. Jesus, ele se desplaçou para que eu e você tenhamos vida hoje, vida abundante. Jésus s'est déplacé pour que nous puissions avoir la vie abondante. E aquele homem, ele andou diante de todos. Et cet homme a marché devant eux tous. Aquele que Deus escolheu naquele dia. Celui que Dieu a choisi ce E a jour-là. vontade do Pai, para mim, para você hoje, Et la volonté du Père, é que nós pour vous possamos aujourd'hui et tomar moi, posse dessa palavra para nós. c'est que nous puissions prendre possession de cette parole. Não temos mais esse espírito de engano roubando a nossa Nous consciência, n'avons plus cet esprit de tromperie qui vole nos pensées, que rouba o nosso qui presente, vole notre présent, que rouba o nosso qui futuro, vole notre futur, que rouba a nossa capacidade de se reconhecer pecador. qui vole notre capacité de se reconnaître pécheur. E agora nós podemos ser libertos e curados. Et aujourd'hui, nous pouvons être délivrés et guéris. A palavra de Deus diz: confundidos e enganados serão os nossos inimigos. La parole dit, honteux et confus seront mes ennemis. Isaías 41:11, eu vou terminar com esse versículo. Ele diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Amen. Serão reduzidos a nada
E os que contendem contra ti, queridos, perecerão. Amen. Amém? Ésaïe 41, 11 dit, ils seront honteux et confus, tous ceux qui sont fâchés contre toi. Ils seront réduits à rien et disparaîtront. Amém, queridos? Amen. Confundidos, enganados. É o seu e o meu inimigo. Amen. Amém? E ele diz assim, serão todos que estão indignados contra você. Il dit, honteux et confus seront tous ceux qui sont fâchés contre A toi. gente tem essa história de ter medo. Nous avons cette histoire de Do avoir diabo. peur du diable Ele nos ataca. qui nous attaque. Não, queridos. Non, bien-aimés. Em Deus nós somos mais que En Dieu, nous vencedores. sommes plus que vainqueurs. O diabo precisa se submeter Le diable doit se soumettre à autoridade de Jesus. à l'autorité de Jésus. Amém? Amen. Ele já foi derrotado. Il a déjà été vaincu. Apesar da sua influência ali no mundo presente, Malgré son influence dans le monde, o diabo, quer dizer, ele tem um destino selado. le diable, son destin, il est déjà scellé. A morte e a ressurreição de Jesus La mort et la résurrection foram um de golpe Jésus decisivo contra o diabo e as suas obras. sont des choses qui ont été déjà décisives pour le diable et ses œuvres. E hoje nós que estamos em Cristo, Et aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, se você ainda está vivendo sobre esse espírito de engano, si aujourd'hui tu vis encore dans cet esprit de tromperie, nós vamos orar. on va prier. Você sairá daqui livre. Tu sortiras d'ici délivré. Amém? Amen. Curva a sua cabeça. Courbez votre tête, on va prier. Nós vamos orar. Amen. Pai, em nome de Jesus, Père, au nom de Jésus, nós queremos nos humilhar diante da Tua palavra, nous voulons nous humilier devant ta parole, diante da Tua verdade, devant ta vérité que foi declarada para nós essa noite. qui a été déclarée pour nous ce soir. Pai, eu sei que muitas pessoas não tinham conhecimento Père, je sais que beaucoup de personnes n'avaient pas connaissance desse espírito de engano de cet esprit de tromperie que estava matando, qui est en train de tuer, roubando e destruindo as suas vidas, de voler et de détruire leur vie, matando e destruindo os seus de propósitos, voler et de tuer leurs propos, a leur sua, but, a sua vida leur vie e, sobretudo, a sua vida contigo, et Pai. surtout leur vie avec toi, Père. Tu conhece Tu connais cada de nós. chacun d'entre nous. Nós somos criados por Ti. Nous avons été créés par toi E nós queremos Te pedir, Pai, nesta noite, et nous voulons te demander, Seigneur, ce soir, queremos Te dizer, nous voulons te dire, nós queremos ser curados. nous voulons être délivrés, Nós queremos ser libertos. nous voulons être guéris, Queremos pedir que o Teu Espírito Santo, nessa noite, nous voulons demander à ton Esprit Saint ce soir venha nos convencer qu'il puisse venir nous convaincre do pecado, du péché, da de justiça la justice e do julgamento. et du jugement. Queremos nos lembrar que em Ti Nous voulons nous rappeler qu'en toi, nós podemos ter a liberdade. nous pouvons avoir la délivrance, la liberté. Senhor, Tu rasgou o véu Seigneur, tu as déchiré le voile para que nós possamos adentrar na presença de Deus. pour que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu, Não mais carregando os pesos do passado. en ne portant plus les poids et les péchés du passé, Não mais olhando para trás, en ne regardant plus derrière, mas olhando para frente. mais en regardant à l'avant, Esperando de Ti en espérant en o toi novo que vem de le Ti. nouveau qui vient de toi. Pai, assim também essas pessoas que exageram. Père, aussi comme ces personnes qui sont dans l'exagération, Ali onde o diabo tem distorcido na mente delas, Senhor. là où le diable a créé de la distorsion dans leurs pensées, Que haja libertação, Deus, em nome de qu'il y ait de la Jesus. délivrance, Seigneur, au nom de Jésus. Tu sabe que quanto cada pessoa já tem sofrido por causa desse demônio. Tu sais déjà combien de personnes souffrent à cause de ce démon. As pessoas que têm sofrido por causa da influência desse espírito, Pai. Les personnes qui ont souffert à cause de l'influence de cet esprit, Père. Mas graças ao Teu sangue, Jesus, Mais grâce à ton sang, Jésus, nós somos libertos. nous sommes délivrés. Nós somos Nous livres. sommes libres. Queremos revertir no Senhor com os teus pensamentos, Pai, em nome de Nous Jesus. voulons nous revêtir avec tes pensées, Seigneur, au nom de Jésus. Que o Teu Espírito Santo venha renovar os nossos pensamentos. Ton Esprit Saint, vienne renouveler nos pensées. A nossa mente é livre em Cristo Nos pensées sont libres en Christ para viver pour vivre aquilo que Deus criou para ce que nós. Dieu a créé pour nous.
O engano, la tromperie, ele não tem mais poder sobre a nossa il mente. n'a plus aucun pouvoir sur nos pensées. Au A nom de Jésus. mentira não tem mais poder sobre a nossa Le mente. mensonge n'a plus aucun pouvoir sur nos pensées. Iremos nos ver, Nous allons nous voir o reflexo que vai ser refletido et le reflet qui sera reflété, é o reflexo do nosso verdadeiro estado, c'est le reflet de notre véritable état, sem distorção, sans aucune déformation, mas é o verdadeiro estado que nós somos. mais le véritable état dans lequel nous sommes. E nós carecemos da tua graça. Nous grandissons dans ta grâce. Nós precisamos da tua Nous graça. avons besoin de ta grâce. Nós precisamos da tua misericórdia. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nós clamamos pelo teu amor neste momento difícil. Nous clamons pour ton amour en ces instants difficiles. Ajuda-nos Aide-nous a não mais andar como no à passado, ne plus marcher comme dans le passé, com os atos do passado, avec les actions de façon de faire dans le passé, com as palavras do avec les passado, paroles du passé, com os julgamentos do avec passado. les jugements du passé. E por causa disso temos consequência nas nossas vidas. Et à cause de ça, nous savons que nous avons des conséquences dans nos vies. Mas queremos tomar posse dessa palavra, Mais nous voulons prendre possession de cette parole, que tudo novo se faz. que tout se fait de nouveau. O Deus do Le recomeço, Dieu du recommencement, perdão que eu não mereço, pardon que je n'ai pas, que je mérite pas. mérite pas, Vira a página, muda a página da nossa história, Senhor. change la page de notre vie, Seigneur. Faz tudo novo. Refais tout de nouveau. Queremos recomeçar Nous voulons e recommencer recomeçar et contigo. recommencer avec toi. Em nome de Au nom de Jesus. Jésus. Eu Moi, sou livre je suis libre. desse espírito de engano. Je suis libre de cet esprit de tromperie. A minha mente Mes pensées é livre est libre, desse espírito de engano. est libre de cet esprit de tromperie. Em nome de Au nom Jesus, de Jésus. nós oramos, te Te agradecemos. prions et te remercions. Amém. Amen. Amém. Glória a Deus, queridos. Aleluia.